Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão, hoje dia 28 de dezembro de 2018, e o nosso tema hoje é mediunidade travada. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/Voz Espiritualista. Muito bem. Você já ouviu algum médium dizer que sente que sua mediunidade está travada? Ou alguém que está no desenvolvimento mediúnico e diz que tem a impressão de que a sua mediunidade não vai para frente? Que não importa o que ele faça ou deixe de fazer, parece que sempre chove no molhado, levando às vezes a pessoa a desistir da mediunidade, acreditando que não tem uma mediunidade forte o suficiente para realizar determinado trabalho? Você já ouviu sobre isso? Bom, eu já ouvi e garanto a vocês que na imensa maioria dos casos não se trata de falta de mediunidade ou de mediunidade fraca. O que frequentemente acontece é que a pessoa não tem disciplina suficiente na própria vida e é essa indisciplina que faz com que essa mediunidade esteja travada. Eu pincelei aqui alguns trechos do livro Os Missionários da Luz, do Espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier, onde no capítulo 3, chamado Desenvolvimento Mediúnico, André Luiz e o mentor Alexandre estão em um centro espírita, numa reunião de desenvolvimento mediúnico, e Alexandre está explicando para André Luiz algumas dificuldades que os espíritos encontram no desenvolvimento da mediunidade por conta da indisciplina dos médiuns. Como o capítulo é um tanto extenso e lê-lo por completo faria com que o áudio ficasse muito grande, eu pincelei apenas alguns detalhes, mas deixo como sugestão que todo o livro seja lido, ou se você não quiser ler todo o livro, leia pelo menos o capítulo 3 sobre desenvolvimento mediúnico. Eu vou começar aqui a leitura com algumas pausas para reflexões, ok? Então vamos lá. Alguns, explicou Alexandre, pretendem a psicografia. Outros tentam a mediunidade de incorporação. Infelizmente, porém, quase todos confundem poderes psíquicos com funções fisiológicas. Acreditam no mecanismo absoluto da realização e esperam o progresso eventual e problemático. Esquecidos de que toda edificação da alma requer disciplina, educação, esforço e perseverança. Mediunidade construtiva é a língua de fogo do Espírito Santo, luz divina para a qual é preciso conservar o pavio do amor cristão, o azeite da boa vontade pura. Sem a preparação necessária, a excursão dos que provocam o ingresso do reino invisível é quase sempre uma viagem nos círculos de sombra. Alcançam grandes sensações e esbarram nas perplexidades dolorosas. Fazem descobertas surpreendentes e acabam nas ansiedades e dúvidas sem fim. Ninguém pode trair a lei impunemente, e para subir, espírito algum dispensará o esforço de si mesmo no aprimoramento íntimo. Bom, aqui Alexandre já está chamando a atenção sobre a importância da reforma íntima. A mediunidade, enquanto fenômeno, não tem ligação com a moral, isto é, espíritos muitas vezes perversos nascem com a mediunidade. Porém, o fruto dessa mediunidade tem tudo a ver com a moral. O que a mediunidade de determinada pessoa vai produzir ou não
tem a ver com quanto aquela pessoa se aplica, estuda e busca a melhoria de si mesma. Por isso não adianta chegar no terreiro, botar o branco, bater cabeça, se lá fora as nossas ações, a nossa conduta, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos sejam contrários àquilo que as entidades dizem para a gente dentro do terreiro. Não adianta eu ir para um centro espírita desejando treinar a minha mediunidade se a minha conduta lá fora desaprova aquilo que desejo fazer lá dentro. Então é muito importante considerarmos a questão da reforma íntima, não é brincadeira. Bom, em outro trecho, o André Luiz e o Alexandre estão ali examinando um rapaz que desejava a psicografia. E o mentor fala para ele, olha na área sexual desse rapaz. Quando o André Luiz olha, ele fica assustado, porque ele vê umas espécies de larvas por todo o aparelho genital do rapaz, absorvendo energia e inclusive atacando as células. André Luiz fica muito impressionado e pergunta para o Alexandre o que era aquilo que ele estava vendo. Então o Alexandre responde, não, André, não temos sob os nossos olhos a espiroqueta de Chaldean, nem qualquer nova forma suscetível de análise material por bacteriologistas humanos. São bacilos psíquicos das torturas sexuais, produzidos pela sede febril de prazeres inferiores. O dicionário médico no mundo não os conhece, e na ausência de terminologia adequada aos seus conhecimentos, chamemo-lhes larvas, simplesmente. Têm sido cultivados por este companheiro não só pela incontinência no domínio das emoções próprias, através de experiências sexuais variadas, senão também pelo contato com entidades grosseiras, que se afinam com as predileções dele, entidades que o visitam com frequência, à maneira de imperceptíveis vampiros. O pobrezinho ainda não pôde compreender que o corpo físico é apenas leve sombra do corpo perispiritual. Não se capacitou de que a prudência em matéria de sexo é equilíbrio da vida. E recebendo as nossas advertências sobre a temperança, acredita ouvir remotas lições de aspecto dogmático, exclusivo no exame da fé religiosa. A pretexto de aceitar o império da razão pura na esfera da lógica, admite que o sexo nada tem a ver com espiritualidade, como se esta não fosse a existência em si. Esquece-se de que tudo é espírito, manifestação divina e energia eterna. O erro de nosso amigo é o de todos os religiosos que supõem a alma absolutamente separada do corpo físico. Quase todas as manifestações psicofísicas se derivam da influenciação espiritual. Então olha só que interessante. Esse rapaz estava tentando desenvolver a psicografia, mas tinha muitas dificuldades. E o mentor fala para o André Luiz, olha a área sexual, a região genital. André Luiz vê sombras, larvas consumindo a energia. E então o mentor vai dizer, esse rapaz acha que aquilo que ele faz em matéria de sexo não reflete na mediunidade, mas é um erro, porque essa energia que está sendo colocada, aliás, que está sendo consumida por essas larvas, que frequentemente recebem a ação de espíritos vampiros, também sedentos dos prazeres carnais, termina por minar a energia que seria necessária à produção mediúnica. Então, a psicografia dele não avança porque ele tem uma vida sexual incontida. E mais para frente, na obra,
vai ser explicado que, embora esse rapaz fosse uma pessoa casada, de tempos em tempos ele vivia aventuras extraconjugais, se envolvia com mulheres diversas, mantinha relações sexuais fora do casamento, trocando energia com pessoas desconhecidas. Ora, quem estuda mediunidade sabe que sexualidade tem tudo a ver. A mesma glândula que controla, em grande parte, as funções sexuais também tem uma enorme importância na mediunidade, que é a pineal ou a hipófise. Então, o indivíduo que se entrega de forma descontrolada aos prazeres sexuais não vai ter uma mediunidade equilibrada, vai sentir muita dificuldade para se desenvolver, porque a energia que deveria ser direcionada à mediunidade está sendo consumida por formas negativas, por espíritos vampiros, ou simplesmente trocada com pessoas que muitas vezes ainda está com uma energia pior do que a do cara, né? Então, fica aqui o primeiro alerta. As pessoas que estão tendo dificuldade para incorporar, por exemplo, no terreiro, como é que está a sua vida sexual? Está equilibrada? Está tranquila? Ou está uma bagunça? Porque se ela tiver uma bagunça, a sua mediunidade também vai estar uma bagunça. Bom, depois eles vão para outro médium e percebem que esse médium tinha problema com o álcool. Ou seja, bebia de forma excessiva. Vamos ver o que o Alexandre fala. Os alcoólicos, esclareceu Alexandre, com grave entonação, aniquilavam-no vagarosamente. Você está examinando as anormalidades menores. Este companheiro permanece completamente desviado em seus centros de equilíbrio vital. Todo o sistema endocrínico foi atingido pela atuação tóxica. Inutilmente trabalha a medula para melhorar os valores da circulação. Em vão esforçam-se os centros genitais para ordenar as funções que lhes são peculiares, porque o álcool excessivo determina modificações deprimentes sobre a própria cromatina. Debalde trabalham os rins na excreção dos elementos corrosivos, porque a ação perniciosa da substância em estudo anula diariamente grande número de néfrons. O pâncreas viciado não atende com exatidão ao serviço de desintegração dos alimentos. Larvas destruidoras exterminam as células hepáticas. Profundas alterações modificam-lhe as disposições do sistema nervoso vegetativo. E não fossem as glândulas sudoríparas, tornar-se-lhe-ia talvez impossível a continuação da vida física. Então, olha só como o mentor destaca o impacto negativo do álcool. Dentro da Umbanda, a gente sabe que as entidades usam o álcool, mas usam, não abusam, não bebem para encher a cara. As pessoas é que fazem isso. E aqui está uma descrição nua e crua do impacto que o álcool excessivo causa no corpo humano. Então o indivíduo está lá para desenvolver a mediunidade, mas o corpo dele está todo fodido, porque ele bebe tanto e o corpo faz um esforço grandioso para tentar manter a harmonia, que toda a energia que seria direcionada para o transe mediúnico acaba sendo consumida com o corpo tentando sobreviver, ainda que seu dono o maltrate tanto assim. Então olha só o que o Espírito está falando, né? O cara estava desviado em seus centros de equilíbrio. Isto quer dizer, ele estava com os chakras totalmente desalinhados. E é uma ilusão achar que você vai tomar um passe ou vai num reiki ou qualquer prática
E da noite para o dia o cara vai colocar em ordem os seus chakras se você não mudar a conduta. Então olha só que interessante. O cara, por exemplo, que gosta de beber, ele pode até dizer assim, mas no dia do trabalho eu faço resguardo. Beleza, mas e nos outros 6 dias da semana que você está emporcalhando o seu corpo? Você acha que ele vai limpar em um dia? Você acha que 6 dias sujando a sua casa, depois de um dia você limpa? Então é uma questão quase óbvia. Mas tem muitos médiuns que estão desenvolvendo que adoram encher a cara. E percebam, eu não estou falando mal da bebida, eu estou falando mal do excesso. A mesma coisa vale para o fumo e para qualquer outra substância. Ora, se eu faço um uso excessivo de uma substância que prejudica meu organismo, depois eu vou para o desenvolvimento mediúnico querendo que os espíritos magicamente me apaguem para que o trabalho possa acontecer de forma linda e maravilhosa. Então a gente precisa estudar mais um pouco. Bom, continuando o exame, então André Luiz chega até uma senhora que estava procurando o desenvolvimento mediúnico para incorporar. E olha só o que o mentor fala dela. Repare nessa nossa irmã. É candidata ao desenvolvimento da mediunidade de incorporação. Fraquíssima luz emanava de sua organização mental. E desde o primeiro instante, notara-lhe as deformidades físicas. O estômago dilatara-se-lhe horrivelmente, e os intestinos pareciam sofrer estranhas alterações. O fígado, consideravelmente aumentado, demonstrava indefinível agitação. Desde o duodeno ao sigmoide, notavam-se anomalias de vulto. Guardava a ideia de presenciar, não o trabalho de um aparelho digestivo usual, e sim de vasto alambique, cheio de pastas de carne e caldos gordurosos, cheirando a vinagre de condimentação ativa. Em grande zona do ventre superlotado de alimentação, viam-se-lhe muitos parasitos conhecidos, mas além deles divisava outros corpúsculos, semelhantes a lesmas voracíssimas, que se agrupavam em grandes colônias, desde os músculos e as fibras do estômago até a válvula ileocecal. Semelhantes parasitos atacavam os sucos nutritivos, com assombro potencial de destruição. Observando minha estranheza, o orientador falou em meu socorro. Temos aqui uma pobre amiga desviadas nos excessos da alimentação. Todas as suas glândulas e centros nervosos trabalham para atender às exigências do sistema digestivo. Descuidada de si mesma, caiu na glutonia crassa, tornando-se presa de seres de baixa condição. Então, olha que interessante, não é só o vício do sexo, da bebida, do fumo, das drogas. Até a alimentação excessiva torna-se um obstáculo a um bom desenvolvimento mediúnico. Veja, que interessante o que ele diz, né? Que o estômago estava cheio de pasta de carne e caldos gordurosos, cheirando a vinagre de condimentação ativa. Isso é uma coisa que eu já ouvi as entidades falando, né? Quando você vem para o trabalho e você come carne, não é que você não vai incorporar, mas se você fica fedendo, porque a digestão ela vai liberando os fluidos que estavam ali armazenados na carne, e isso para os espíritos fede. Então olha só que interessante. Ela queria desenvolver a incorporação. Estava tendo dificuldade. Por quê? Porque comia de forma excessiva. Comia tanto que seu estômago já estava em tamanho anormal. O intestino sobrecarregado, o fígado também. Todo o corpo trabalhando e trabalhando muito, portanto mandando muita energia para tentar manter o equilíbrio. Mas mesmo assim as dificuldades imensas.
E se não bastasse, o que o André Luiz observa? Novamente, ali estão as larvas astrais, que eu já gravei uma reflexão sobre isso aqui no canal, depois dei uma pesquisada. Micro-organismos espirituais, por assim dizer, que se alimentam quando encontram um ambiente propício a isso. Então, além de todos os distúrbios físicos que uma alimentação desequilibrada e exagerada traziam, a energia que seria necessária para o fenômeno mediúnico estava sendo utilizada ali por esses micro-organismos. Bom, pode ser que a essa altura talvez você diga: mas eu conheço um médium que bebe muito e incorpora muito bem. Conheço uma pessoa que fuma muito e incorpora muito bem. Conheço um médium que come muito e incorpora muito bem. Sim, isso acontece. Mas imagina o esforço necessário tanto por parte da entidade quanto do corpo físico para ter energia suficiente. Quantas e quantas pessoas às vezes terminam uma gíria e falam assim: nossa, tô morto. Hoje estava pesadíssimo. Nossa, parece que eu corri a São Silvestre. Nossa, eu vou vomitar. Nossa, eu não estou dando conta de ficar em pé. Nossa, eu não tô bem. Ora, tudo isso só acontece quando nós estamos desequilibrados. Porque quando termina a gíria, você vai estar cansado pelo desgaste, mas você não vai ficar ali igual uma múmia. Se isso acontece, é porque em algum processo você falhou miseravelmente. Ou a sua concentração não estava boa, ou você não orou direito, ou você não se protegeu, seus sentimentos estão conflituosos, ou você não está em equilíbrio, ou você está se alimentando mal, ou você está bebendo, enfim, uma série de circunstâncias. Porque quando termina a gira, você vai estar cansado, mas você tem que estar bem. Quando termina a gira e você está mal, é sinal que o erro é seu. Por isso precisa examinar muito bem a própria conduta para enxergar onde é que está falhando, onde é que está escapando energia. Porque a culpa não é das entidades, a culpa é do médium. Isso é muito importante deixar claro. Bom, por fim, André Luiz, então, ele meio que fala assim: por que então nós não vamos dizer isso a essas pessoas, mostrar a elas a verdade? E o mentor diz o seguinte: é verdade que sonham edificar maravilhosos castelos sem base, alcançar imensas descobertas exteriores sem estudarem a si próprios, mas gradativamente compreenderão que mediunidade elevada ou percepção edificante não constituem atividades mecânicas da personalidade, e sim conquistas do espírito, para cuja consecução não se pode prescindir das iniciações dolorosas, dos trabalhos necessários com a autoeducação sistemática e perseverante. Excetuando-se, porém, essas ilusões infantis, são boas companheiras de luta, aos quais estimamos carinhosamente, não só como nossos irmãos mais jovens, mas também por serem credores de reconhecimento pela cooperação que nos prestam, muitas vezes inconscientemente. Os tenros embriões vegetais de hoje serão as árvores robustas de amanhã, e as tribos ignorantes de ontem constituem a humanidade de agora. Por isso mesmo, todas as nossas reuniões são proveitosas, e ainda que os seus passos sejam vacilantes na senda, tudo faremos por defendê-los contra as perigosas malhas do vampirismo. Gente, quando eu leio esse texto, eu fico pensando no trabalho que a gente dá para os nossos guias. O quanto eles se esforçam para nos auxiliar e o quanto muitas vezes a gente se revolta. Olha, eu espero sinceramente que essa reflexão faça muita gente pensar. Porque o que eu já ouvi de gente dizer: eu não presto para ser médium, cadê meus guias que não vêm, por que a minha mediunidade não vai? Fazendo justamente isso que o Alexandre está dizendo aqui. Pessoas que compreendem que a mediunidade é uma atividade mecânica, tipo, aperta um botão,
pronto, incorporei, apertou outro, desincorporei. Não é assim. O processo mediúnico, para fluir como deve fluir, precisa que estejamos equilibrados. Não que nos tornemos perfeitos, não que nos tornemos santos, porque isso não vai acontecer, mas pelo menos equilibrado. É o que eu sempre digo para muita gente que às vezes vem conversar comigo e que eu vejo que não está bem. Eu falo, olha, antes de você se preocupar com mediunidade, se preocupe em colocar em ordem a sua vida. Porque se a sua vida estiver bagunçada, seu desenvolvimento mediúnico vai ser uma tragédia. Então coloca primeiro em ordem a sua vida, arruma a sua bagunça e então vá buscar o desenvolvimento mediúnico. Porque não tem como ser bom médium sem ser boa pessoa, sem ser alguém que se esforce em se melhorar, sem ser alguém que busca equilíbrio nas coisas. Eu espero que isso tenha ficado claro. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.